Olá, tudo bem? Quem era o Satanás que Himeneu e Alexandre foram entregues? Isso está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. E eu estou fazendo esse pequeno vídeo para responder o comentário de um irmão que ele questionou a esse respeito. Claro, seguindo a religião, seguindo a religiosidade que está aí, você aprendeu que isso aqui era o ser do mal, o chifrudo, solta fogo pela venta. Mas no meu entendimento hoje, eu seria muito menino se eu acreditasse nisso. Por quê? Eu tô falando eu, não tô tecendo crítica a você de forma nenhuma. Tô falando seria eu com o conhecimento que eu tenho hoje. Eu seria muito incrédulo se eu acredite que além do meu Senhor, do Criador do meu espírito, o meu Pai espiritual, existisse outro Deus, mesmo com Deus minúsculo. Existisse outro ser poderoso para tocar, para dominar os filhos de Deus, que são os espíritos. Tendo eu conhecimento hoje, outrora eu não tinha esse conhecimento. Quando eu frequentava os calabouços, as arapucas, eu não entendia isso. Porque quem frequenta esses lugares, a mente é dominada por eles, não pela própria pessoa. A pessoa não tem livre-arbítrio, ela está subjugada, ela está sob doutrinas de homens, sobre a teologia, sobre ensinos teológicos, que diz que Satanás é um ser do mal, porque tentou o Jó. Aquele senhor falou: tu viste uma pessoa mais honesta, mais sincera do que este? Você acha que aquele que falava com Jó, se fosse algo verídico, se fosse o Senhor dos senhores, o Criador dos criadores, o Deus dos deuses, se fosse Elohim o Eterno, você acha que ele, tecendo aquele comentário a respeito de Jó, falando que Jó era íntegro, reto, você acha que Elohim permitiria que, se existisse um ser do mal, como a religião acredita, iria deixar tocar em algo tão precioso, em algo tão sincero? Não é uma infantilidade muito grande você achar isso? Não é uma infantilidade muito grande você achar que um ser do mal, criado pela religião, está lá em Mateus, Jesus quando passou pela lei da purificação, passou pelo batismo, afinal de contas ele era o cordeiro, e pela lei de Moisés, um cordeiro, quando fosse oferecido em sacrifício, deveria ser lavado até suas entranhas, por isso que ele foi lavado porque ele era o cordeiro. Você acha que ele, sendo filho, porque na verdade ali era a manifestação de filho, mas quem estava ali dentro era o próprio Deus no espírito, você acha que ele ia deixar um ser do mal, pegar ele no colo, pegar pelo cabelo numa carriola, numa charrete e levar no alto do pináculo, levar no alto da colina, levar na casinha lá no alto da montanha e dizer: você tem que me adorar? Você acredita nisso? Não é muita fábula, não é muita incredulidade acreditar um negócio desse? Eu vou te mostrar onde está escrito, porque eu acredito no que está escrito, eu não sou um religioso. Religioso não acredita na escritura. Eles andam com a Bíblia debaixo do braço, parecendo um panetone, mas eles não acreditam naqueles escritos. Eles acreditam no que um doutor fala, no que uma pessoa que tem um anel, diploma fala. Ele não acredita na escritura. Eu acredito na escritura. E eu acreditando nela, o Pai tem dado a revelação. O Pai tem clareado a mente. Falou: não é assim, de jeito que você está lendo. Está certinho, você está lendo, não está escrito? Então acredite no que está escrito. Porque eu falei pela boca dos profetas. Eu falei pela boca de Paulo. Eu falei, mostrei tudo o que estava acontecendo através do Espírito de João, quando chegou o dia do Senhor. Então vamos ler. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Estou utilizando o texto da NVI, Nova Versão Internacional. Timóteo, meu filho, Paulo falando com ele, dou a você esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. 19. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Então Paulo estava falando que pessoas ali do meio deles, gentios ou mesmo judeus, tinham abandonado a fé, tinham abandonado a graça pregada por Paulo e tinha retornado para onde? Para o passado, retornado para as garras de Satanás. Quem eram os Satanás naqueles dias? Quem eram mesmo os opositores, os que se opunham, os que eram contrários à graça pregada por Paulo, os que eram contrários aos ensinamentos outrora de Jesus de Nazaré, de Yeshua de Auschwitz. Satanás significa opositor. Então aqui ele estava falando de pessoas que tinham banana. E entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás,
para que aprendam a não blasfemar. Ah, Satanás aqui. Mas Satanás, se tivesse colocado, os quais entreguei aos opositores, e aos quais entreguei aos que são contra a graça pregada por mim, através do Espírito da graça. Foi isso que Paulo estava falando, simplesmente isso. Ele não estava aqui entregando isso para um ser de chifre, de cauda que solta fogo, um dragão, uma serpente. Não. Ele estava entregando isso para o mundo, para o ambiente daqueles dias. Já que esses dois não queriam ficar na comunidade, se reunir como igreja, ouvir a respeito da sã doutrina, então entregue ele aos opositores, entregue ele aos legalistas, entregue eles aos cultuadores de Moisés. Estou entregando eles, toma para vocês aí, faça o que vocês quiserem com ele, destrua a carne desse camarada. Porque o espírito deles, se eles tiverem espírito e não for alma vivente, no dia do juízo, no dia da volta de Jesus, eles serão salvos, o espírito. Não serão salvos, iriam voltar para o reino celestial. Então, entre eles, você vê, eram pessoas que estavam abandonadas, eram pessoas que não queriam seguir a graça pregada por Paulo. Então, Paulo fez como Pilatos, lavo minhas mãos. E entre esses alguns estão quem? Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Agora, isso daqui na religião, eles têm isso como um ser. Não, eu dei de mão beijada. Eu fiz igual Satanás, que arrastou Jesus pelo cabelo, carregou no colo, numa carriola, e levou ele no alto do pináculo, levou ele no alto do monte. Isso é muita falta, isso aqui é muita religiosidade. Eu não sou religioso, eu não tenho costumes religiosos, graças a Deus, por isso que eu consigo ver a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu consigo ler racionalmente. Porque eu não tenho. O máximo que eu fui, quando eu frequentei esses alçapões, eu fui obreiro, lá no ano de 92, 93. O máximo que eu fui foi isso. E fiz escolinha ali para ser mais um cãozinho guloso, que eu ia ser um pastor. Mas Cristo já tinha algo preparado para mim, que era falar da graça, nem da graça, mas é do evangelho eterno, porque eu estou aqui falando do evangelho eterno, eu estou na graça. A graça eu leio porque tem que ler para tirar a dúvida dos irmãos. Mas essa história aqui, isso é da graça, isso é coisa passada, coisa que Paulo não alcançou, o evangelho eterno. Nós estamos avançando no evangelho eterno. O evangelho eterno é a escatologia consumada, é Deus em nós. E isso daqui já ficou para trás há muito tempo, mas nós temos que ajudar nossos irmãos. Então isso daqui, se eu tivesse costume, se eu fosse religioso, isso daqui talvez eu teria dificuldade de entender, mas não. Por quê? Satanás são os opositores, é um opositor. E quem eram os opositores de Paulo naqueles dias? Não era o judaísmo? Não eram os legalistas de Moisés? Era. Então, se esse Satanás fosse um ser, se esse Satanás fosse um ser demoníaco, gigantesco, poderoso, que lutasse com Deus, teria uma Bíblia, teria 100 livros de Bíblia escritos só para esse ser. Será que você nunca parou para pensar nisso, não? Você nunca parou? Por que só tem de vez em quando algumas coisinhas desse Satanás? Porque a religião fez questão de manter esse nome, porque isso daqui judeus chamam de opositores. São os opositores. Mas eles preferem manter esse nome para quê? Para aprisionar as pessoas. Leia comigo. Isaías 45, versículos 5 e 6. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. De forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E aí, você acredita nisso aqui? Ou você acredita na teologia? Você acredita nisso aqui? Ou você acredita em alguém que fala, em nome de Jesus, manifesta, sai? Sendo que Jesus não existe mais. Jesus era o véu que revestia o Espírito de Deus. Está escrito isso? Eu creio nisso. Ainda mais um livro conceituado, um livro que todos acreditam, como do profeta Isaías. O Espírito de Deus falou pela boca, falando que só existia ele, só existe ele. Não há ser, não há nada. General Tito foi um instrumento dele para a vingança contra os israelitas. Hitler foi um instrumento na mão dele para disciplinar aqueles 6 milhões que não acreditam que Jesus era o Messias. Você nunca parou para pensar nisso, não? Essa guerra na Ucrânia, o camarada lá, o presidente, ele é mesmo de que nação? Ah, ele é judeu. Tá, a bomba caindo em cima dele à vontade. Por que acontece isso? É um demônio que está fazendo? Não. É tudo a mão de Deus. É tudo Deus quem faz. São instrumentos. Às vezes você vê pessoas que nem as tragédias que aconteceu lá na Torre Gêmeas.
Bin Laden foi um instrumento na mão, porque Deus disciplina. É ele quem faz todas as coisas. Para colocar os Estados Unidos para baixar a bolinha. Ei, baixa a bolinha. Vocês são muito capitalistas, vocês exploram muito as outras nações. Então deixa eu usar esse Bin Ladenzinho aqui só para derrubar 2 torrinhas de vocês, para ver que o maior símbolo de vocês de poderio econômico vai ruir, e ruiu, mostrando que o dinheiro deles não vale nada. É assim que Deus trabalha. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei ainda que você não tenha me admitido. De forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Assim eu creio que só há um Senhor. Paulo entregou não somente Emineu e Alexandre, mas entregou outros que não queriam saber da graça. Vai para o mundão, vai para a carnalidade, vai para o legalismo de Moisés. É assim que eu vejo. Tudo bem? Então eu encerro por aqui. Espero ter sido útil, espero ter respondido o comentário do meu irmão aí. E se assim foi, joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.